Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu leio e a igreja repita, por favor. E depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz assim o versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Repita comigo: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E agora Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Amém. Diga comigo: a fé que é por ele. A fé que é por ele. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos o seu nome, engrandecemos a sua beleza, porque temos a certeza que o Senhor está aqui, temos a convicção da sua mão sobre nós. Ó Deus, ajuda-nos nesta noite a falar a sua palavra, debaixo da revelação do Espírito Santo, debaixo de uma dependência do alto. Espírito Santo, dá luz nesta noite, dá esclarecimento, para que possamos ser fortalecidos na fé, e no nome de Jesus viver os milagres e as maravilhas que o Senhor tem para todos nós. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados. Aleluia. Queridos, semana passada falamos que a minha incredulidade não pode impedir o agir de Deus, porém há consequências: a morte, atraso de bênção e a perda de honra. O incrédulo, quando não morre, Deus atrasa a bênção, e quando Deus não atrasa a bênção, ele fica desonrado. Falamos na semana passada. Hoje, queridos, estaremos olhando para Jesus. Olhando para Jesus. O texto que lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ainda diz: o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu disse e estou dizendo que a fé, ela produz expectativa. E o que é expectativa? É desejo, alegria, é fazer alguma coisa olhando para o benefício. O que é interessante nesse texto é que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que Abraão é o pai da fé. Amém? Mas diz aqui o escritor aos Hebreus que Jesus é o que? O autor da fé. Ele é o autor e consumador. Mas espere aí, quem é maior? Abraão, que é pai, ou Jesus, que é o autor? É lógico, irmão, é lógico. O pai, um dos seus principais significados é cuidar, ordenar, guiar os seus filhos. O que é interessante é que quando nós olhamos para Abraão, Abraão não foi o primeiro homem de fé, ou foi? Não, antes dele teve quem? Abel, né? Depois teve Enoque, depois Noé. Então primeiro Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício melhor. Depois teve Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. E temos Noé,
Mas por que Abraão recebeu o título de pai da fé? Porque Abraão foi o único que ordenou seus filhos, que ensinou seus filhos a crer no mesmo Deus que ele cria. Ele ensinou seus filhos a cultuar o mesmo Deus que ele cultuava. Ou seja, houve leis que nasceu em Abraão para que os seus filhos seguissem a sua mesma pisada. Então ele se tornou o pai. Por quê? Abel foi o primeiro que demonstrou grande fé, mas ele teve filhos? Não, morreu prematuramente. Depois temos Enoque, Deus o tomou, o arrebatou. Depois temos Noé, teve filhos ou não teve? Sim, mas qual os filhos de Noé que seguiu a fé de Noé? Não tem notícia disso. Eles cresceram, multiplicaram e cada um foi para o seu lado. Não se lembraram do Deus de Noé. Já Abraão ensinou aos seus filhos a fé em Yahvé, a fé no Senhor, a fé em Elohim. E os seus filhos seguiram as pisadas do seu pai, e ele se tornou o pai da fé. Amém? Aí vem Jesus, e o escritor aos Hebreus diz que ele é o autor. Autor é aquele que projeta alguma coisa. Eu coloquei aqui as definições do nosso dicionário. É aquele que cria, é aquele que inventa. Então o nosso dicionário diz que quem criou a fé foi Jesus. Quem inventou a fé foi Jesus. E sabe o que é interessante? Quando lemos em Atos capítulo 3, versículo 16, Pedro está dizendo: a fé no seu nome fez o seu nome, e a fé que é por ele. Ele está dizendo: a fé que eu tenho vem dele. Eu não tenho essa fé de mim mesmo. Ele transmitiu essa fé em meu coração, entregando a Jesus a primazia da fé. Amém? Você pode dizer que Jesus era um homem de fé? Perfeitamente. Ele era um homem de fé. Fé é certeza. Homem de convicção. Homem de fé é um homem de certeza, é um homem de convicção. Quando olhamos no grego, o autor transliterado significa archegon, que significa líder e pioneiro. Então, no original, Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor está dizendo que Jesus é o líder e ele é o pioneiro da fé. E quando diz consumador, no grego quer dizer aperfeiçoador, aquele que completa. E eu anotei aqui um comentário de um teólogo chamado Davidson. Olha o que ele diz: Cristo, na sua forma 100% humana, alcançou o ideal da fé e concluiu sua carreira, e agora se assenta à direita do Pai. Então, quando o escritor aos Hebreus está dizendo que ele é o líder, que ele é o pioneiro, ele está dizendo que Cristo, na sua forma 100% humana, alcançou o ideal da fé. Ou seja, Deus viu em Jesus Cristo o Adão perfeito, o último Adão. Adão não conseguiu viver perfeitamente, ele caiu da bondade de Deus, da graça de Deus. Mas Jesus não, ele alcançou o ideal. Ele foi o homem perfeito, ele não vacilou na fé, ele não fraquejou na fé, ele se tornou o maior líder e o maior exemplo de fé que devemos olhar. Então, quando o escritor aos Hebreus diz:
olhando para Jesus, a gente costuma olhar para o líder, não é? Ou não? Sim. Então quem é o líder da fé? Quem é a pessoa perfeita na fé, que não vacilou, que não fraquejou, que terminou a sua carreira perfeita, andando em convicção? Cristo. Cristo. Como isso aconteceu? Como que Jesus se tornou uma pessoa tão madura na fé, tão crente? Amados, crescer na fé é um processo. Existe um dom do Espírito Santo chamado dom da fé. Diga comigo, dom é uma coisa, crescer na fé é outra. Amém? Os irmãos conseguem diferenciar isso? Sim, perfeitamente. Quando o dom se manifesta, que é dado pelo Espírito Santo, as coisas acontecem, porque o dom se manifestou. Agora, crescer na fé, amadurecer na fé, é um processo, é uma caminhada, e isso dá para se entender até naturalmente. Só que naturalmente a gente consegue amadurecer, mas nem sempre amadurecemos na fé. Um exemplo, a criança quando começa a andar, primeiro ela engatinha, não é? Depois ela vai andando segurando nas coisas, não é assim? Depois ela começa a andar um pouco devagar. Quando ela corre, ela cai, não é assim? Aí o que ela faz? Para de correr. Mas quando ela alcança a segurança, quem segura mais? Ninguém. E à medida que você vai crescendo, você vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Isso falo no natural. E no espiritual, a mesma coisa. O problema conosco é que nós sabemos exercitar o homem natural, sabemos exercitar a nossa alma, mas negligenciamos o nosso espírito, que é o nosso homem anterior. Negligenciamos o nosso espírito. Tem gente que eu vou falar já já. Aleluia. Vamos olhar para Jesus um pouco, porque tem que olhar para ele, né, irmão? Lucas 2:40 e versículo 50. Quem quiser ler, leia, por favor. E alguém depois ache Efésios 3:14 ao 19. Amém. Então perceba que Lucas está registrando que Jesus, ele crescia em espírito e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o 52 diz: e Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e a graça para com Deus e com os homens. Então Jesus não só crescia fisicamente, ele crescia no seu homem anterior, ele crescia na graça de Deus. A nossa dificuldade é crescer o nosso homem anterior. Nós aceitamos Jesus, somos vivificados, mas não nos preocupamos ou não nos atemos ao homem anterior. Diga comigo: o meu homem anterior é a sede da fé. Quando Jesus disse assim: se disserdes alguma coisa e não duvidardes em seu coração, o coração é o homem interior. A Bíblia no Antigo Testamento diz: servia ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso poder, espírito, alma e corpo. De todo o vosso coração, sirva a Deus com seu espírito. De toda a vossa alma, sirva a Deus com seu sentimento. De toda a vossa força, não dê descanso ao seu corpo. Jesus crescia em espírito. Só que Jesus já crescia em espírito desde criança. Ele não crescia só no corpo, ele crescia espiritualmente. Ele se tornava um menino robusto espiritual, um homem completo. Os irmãos mais velhos na fé sabem que tem crente 40 anos na igreja que é criança na fé ainda, ou não é?
porque ele só tem tamanho, mas não tem maturidade espiritual. Crente que tem maturidade espiritual, irmão, não fica mais irritado se tem ou se não tem oportunidade. Crente que tem maturidade espiritual não fica mais irritado se o irmão saudou ele ou se não saudou. Crente que tem maturidade espiritual, ele consegue entender os outros, ao invés de querer que os outros o entendam. É o crente que tem maturidade espiritual. Os irmãos abriram em Efésios 3,14. Eu vou ler aqui porque o texto é um tanto grande, mas é um texto extraordinário. Efésios capítulo 3, versículo 14. Olha Paulo orando para os crentes de Éfeso: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem, o que? Interior. Olha a oração de Paulo para os crentes de Éfeso: eu oro por vocês, para que Deus conceda a vocês que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. O Eli interior precisa de ser fortalecido. E quem é que fortalece? O Espírito de Deus. E como que Paulo